Boa tarde. O propósito nosso hoje aqui é de falarmos um pouco da história de vida. Eu agradeço à professora Maria Inês Gandolfo pelo convite e eu me apresento assim brevemente. Eu sou Tereza Cristina Carreteiro, professora atualmente colaboradora da Universidade Federal Fluminense, do programa de pós-graduação, onde eu fui titular durante muitos anos, e tenho uma longa experiência sobre história de vida. E eu vou falar um pouco aqui sobre... Primeiro vou iniciar dos primórdios da história de vida até chegar à abordagem que me é cara, que é a psicossociologia e a sociologia clínica. Então, quando eu estava dizendo que começo pelos primórdios, a gente tem que retomar a escola de Chicago. A escola de Chicago foi uma escola que foi criada no início do século XX, em Chicago, e era uma escola de sociologia e de antropologia, o departamento de antropologia e de sociologia, e o objetivo é que tivessem pesquisas voltadas para questões sociais. É importante situar um pouco como é que era, na época, Chicago. Era uma cidade que estava se desenvolvendo muito rápido e com uma grande imigração. E essa imigração fez com que houvesse transformações muito rápidas na cidade e uma imigração europeia forte, e parte dessa imigração era a imigração de poloneses. E muitos poloneses que iam para Chicago se adaptavam à grande cidade e outros não. Então a escola de Chicago resolveu fazer uma pesquisa sobre como é que estava ocorrendo a imigração, como é que estava ocorrendo a situação com os poloneses, porque vale dizer que Chicago queria trabalhar com situações que estavam ocorrendo, o que a gente pode chamar de sociologia empírica, e também tentar propor algumas soluções para os desfuncionamentos que estavam ocorrendo. Então, dois autores, Thomas e Zaniecki, eles começaram a fazer pesquisas sobre essa grande migração polonesa. E eles tiveram metodologias muito diversas para poder abordar esse tema migratório. Primeiro, eles trabalharam com cartas que eram escritas em jornais de poloneses. Eles trabalharam, se eu não me engano, com 746 cartas, alguma coisa assim. E eles trabalharam muito sobre arquivos policiais, arquivos jurídicos. A metodologia deles era bastante abrangente. E eles também trabalharam sobre a história de vida de um polonês que chamava-se Wladek, e onde que esse polonês narrava a vida dele, né? Então, essa foi a primeira vez que a gente pode falar realmente do emprego da história de vida, né? E eles chegaram a uma série de conclusões, por exemplo, que esses poloneses, quando estavam na Polônia, eles eram camponeses. Eles vão para uma cidade onde tem um desenvolvimento industrial muito grande e existe uma adaptação muito grande entre o campo na Polônia, né, que já era uma outra cultura, e o que ocorria na cidade de Chicago, né? E eles escreveram um livro que é um livro bastante amplo, não está traduzido em português, que é a migração polonesa do campo à cidade na Polônia. Eu acho que o título é ainda mais preciso, é da Europa para a América. A migração polonesa da Europa para a América, é isso. Mas o objetivo era ver como é que os poloneses estavam vivendo essa migração, né? Então, esses são os primeiros registros que a gente tem de história de vida. Depois, esses registros, a história de vida continua a ter algum desenvolvimento, mas durante muito tempo é como se ela tivesse sido deixada no limbo. Quando chega na década de 60,
um antropólogo mexicano, Oscar Levy, ele retoma a questão da história de vida e ele vai trabalhar a história de vida daqueles que ele diz que são os esquecidos da história. Ele trabalha a história de vida de uma família, que ele vai dar o nome de um livro que ele escreve a partir desse trabalho que ele faz, é a história de vida da família Sánchez, né? Ele chama Los Niños de Sánchez. E essa história de vida, ele faz entrevistas com vários membros da família Sánchez e ele cria uma teorização aonde que ele vai falar em parte da cultura da pobreza e como se a cultura da pobreza tivesse uma estrutura. Os aportes teóricos que o Oscar Levy ele traz, mais tarde foram bastante criticados, porque o que se diz, e eu concordo, é que a estrutura, a gente tem que ver essa estrutura numa composição geral. E essa cultura, de certo modo, ela estava sendo produzida por um certo tipo de capitalismo que cria a pobreza, que instaura a pobreza e que também solidifica a pobreza. Então a gente não pode dizer que a cultura da pobreza tem uma estrutura que é transmitida de pais para filhos. Não, isso é transmitido porque socialmente existe uma produção para que as diversas categorias sociais sejam bastante separadas, né? Essas são as grandes críticas que são feitas ao Oscar Levy, mas ele teve o mérito de retomar as narrativas, de retomar entrevistas sobre história de vida e de escrever esse livro. Mais tarde, a história de vida, aí na França, ela é retomada por um sociólogo que se chama Daniel Berthaud, e o Berthaud, a perspectiva dele era realmente uma perspectiva sociológica. O Berthaud trabalha muito com padeiros e ele trabalha com a história de vida e ele cria um conceito que é muito interessante, que toda narrativa de vida é narrativa de prática social. Ou seja, quando a gente escuta alguém narrando aspectos da sua profissão, de como é que faz, como é que desenvolve, o que ela está falando, de certo modo, é como é que se desenvolvem as práticas sociais. O Daniel Berthaud, por exemplo, quando ele trabalha com padeiros, e diz como é que se faz o pão, né? Todas essas maneiras de fazer, de construir, de produzir, são práticas sociais que estão sendo narradas, e as práticas sociais são daquele sujeito que está narrando, mas são também de muitos outros que trabalham daquela forma. Então, o Daniel Berthaud retoma, numa perspectiva, como eu disse, sociológica, essa questão das narrativas de vida enquanto práticas sociais. Aí eu vou me aproximando um pouco do que eu e um grupo, eu posso dizer que aqui em Brasília tem um grupo que são os Diálogos de Sociologia Clínica, que tem pessoas de vários lugares do Brasil, que nós trabalhamos sobre a questão da história de vida dentro de uma perspectiva da sociologia clínica, da psicossociologia. Então eu estou me aproximando um pouco do locus no qual nós trabalhamos, né? Se a gente pensa na psicossociologia, a psicossociologia vai dizer o seguinte: toda situação, ela é uma situação que tem N entradas. Se a gente pensa numa situação que é uma situação, um estudante, como é que é a vida de um estudante? A gente tem que pensar quem é esse estudante, qual é a categoria social do estudante. Atualmente, no nosso grupo, nós estamos trabalhando muito sobre questões raciais. Qual é a raça desse estudante? Da onde que ele vem? Aonde que ele vive? Né? Quer dizer, então, existem estudantes e estudantes. Então, a psicossociologia, ela vai trabalhar muito sobre esse conceito de situação. Tudo que ocorre é dentro de uma situação e a gente tem que ver quais são os componentes que estão atuando nessa situação. Então, quando a gente pensa em elementos que podem atuar numa situação, a gente pode pegar elementos históricos, sociológicos, políticos, de um determinado momento, familiares, né? E isso tudo. Então, a psicossociologia pensa
que é importante criar sempre pontes entre aspectos psíquicos e aspectos sociais. Essas pontes são sempre vinculadas. E pensa que é importante também a gente integrar questões institucionais de habitação de acordo com as situações com as quais a gente está trabalhando. E um outro aspecto que é muito importante da psicossociologia é que a psicossociologia postula que todo sujeito é um sujeito ativo. Quando a gente faz pesquisa, a gente está pensando que nós não estamos só querendo extrair de uma pessoa aquilo que ele tem. Não, mas esse sujeito, quando ele narra alguma coisa, ele é um sujeito ativo na sua narração. Ele tem uma forma de interpretar, ele tem uma forma de se produzir, ele tem uma forma de se mostrar. Então, não é só o pesquisador ou o professor, quem seja, que se chama expert, que sabe. Esse sujeito também sabe. Ele também tem um saber. Existem saberes que são saberes mais a partir de uma perspectiva do especialista, e outros saberes são, nós todos temos um saber, nós todos temos um saber, nós todos somos autores e produtores da nossa vida, e somos também produzidos por todas as circunstâncias que nos envolvem. Então, isso eu estou falando um pouco da psicossociologia. A psicossociologia tem alguns psicossociólogos e que também eram sociólogos que desenvolveram algo que a gente está chamando de sociologia clínica, pensando o seguinte, que a gente pode pensar na sociologia como só fatos sociais, ou a gente pode pensar na sociologia como uma sociologia que seja uma sociologia implicada, aonde que seja atravessada também por questões de sentimentos de atuais, aonde que não seja uma sociologia que seja abstraída, eu diria, das questões que seriam questões também psicológicas, psicanalíticas. Isso tudo está entrando na sociologia, e a gente pode pensar que a sociologia tenha, uma perspectiva da sociologia, não é toda a sociologia, que a sociologia tenha também esse lado clínico, né? Esse lado clínico onde as ações dos sujeitos elas têm um sentido, e é importante reconhecer esse sentido que as ações dos sujeitos têm. Então, aí agora eu falo de um autor que se chama-se Vincent de Golejac. O Vincent de Golejac é um autor francês que, junto com outras pessoas, ele desenvolveu a sociologia clínica. Eu posso citar alguns outros autores, por exemplo, Eugène Henriquez, a contribuição também da Jacqueline Barris-Michel e de outros autores, e o Vincent de Golejac, ele pensou junto com Bonetti, Jean Fraisse, uma perspectiva teórica que se chama romance familiar e trajetória social. E ele faz uma junção entre romance familiar, novelas familiares, é um texto do Freud, aonde que o Freud, nesse texto, falando assim, uma síntese, ele diz que todo sujeito, em algum momento, pensa que ele não é filho daqueles pais, né? Ou que não é filho daquela mãe, não é filho daquele pai. Tem sempre uma fantasia que está rodando a cabeça de uma criança em determinado momento. Não sou filha do meu pai. Isso a gente, em análise, a gente percebe muito, tanto na nossa função de psicanalista, ou quando a gente está fazendo análise, a gente às vezes percebe essa questão. Então, e isso é o que tange aos romances familiares. E o lado social é que o Vincent de Golejac diz assim, mas também não é só do lado psíquico que ocorre isso, não é só uma fantasia que o sujeito tem. Existem também outras questões
existem também questões que são da ordem social. Se a gente pensa, fazendo uma digressão no Édipo, né? Quando o Édipo ele pensa que ele não é filho da Jocasta porque ela poderia ser de um outro meio social, sabe? E eu escrevi um texto sobre o Édipo e as questões sociais, então a gente pode pensar que desde sempre as questões do romance familiar, elas estão afeitas a questões da fantasia e elas estão afeitas também a questões de origens sociais, né? E então o Vincent de Golejac ele vai pensar que é importante a gente fazer uma vinculação entre questões psíquicas e questões sociais. E ele desenvolve uma série de grupos, e nesses grupos o objetivo é que as pessoas, a partir de metodologias bastante diversas, elas possam, primeiro, desenvolver o que ele, em outras teorias também fala isso, né? Que seria uma árvore genealógica, ou seja, tentar remontar o mais anterior que você possa às suas heranças sociais. Quem são os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, e tentando marcar, né, qual é a origem social dessas pessoas, assim, em várias descendências, ou em várias descendências, às vezes o que a gente percebe são origens sociais diferenciadas, né? O que as pessoas faziam, o que os homens faziam, o que as mulheres faziam, como é que foram os tipos de casamento que ocorreram, nesses encontros, qual era a linhagem, e a gente tentar remontar essa árvore genealógica o mais anterior que a gente possa, né, para a gente poder começar a buscar entender algumas temáticas. Então, do estudo de uma árvore genealógica, a gente pode buscar entender temáticas que são as mais diferentes. Por exemplo, a gente pode traçar um recorte, um estudo que seja um estudo profissional, né? Um estudo das profissões a partir de várias gerações. E isso é muito interessante, que a gente vai ver que tem gerações que tiveram uma ascensão social grande, tem gerações que tiveram uma descensão social grande, e outra diferença. Outra coisa, um outro recorte que a gente pode fazer é sobre a questão das profissões, né? A gente, estudando algumas árvores genealógicas de algumas pessoas, a gente vai ver que tem, a partir de um determinado momento, em determinadas famílias, que as pessoas começam a ter uma ascensão social e começam a ter estudos diferenciados, né? A gente escuta muitas vezes dizer: eu sou o primeiro da família que tem um diploma universitário, né? Ou eu sou o segundo, foi a minha geração onde que houve uma diferença social grande, foi na minha geração onde que houve uma diferença de estudo grande, né? E isso levou a vários desenvolvimentos, a várias transformações sociais. Então, e uma outra coisa que é importante é a gente, por um lado, fazer uma árvore genealógica, o que a gente estaria vendo na árvore genealógica? A gente está vendo como que nós podemos ser afetados, nós somos herdeiros dessa linhagem. Tem uma questão que a categoria de herdeiros a gente pode querer ou não querer, mas ela está sempre afeta a nós. A categoria de herdeiro não nos deixa. A gente diz: larguei tudo, deixei tudo. A gente largou tudo e deixou tudo justamente por essa herança. Mas mesmo que a gente ache que objetivamente abandonou tudo, não quer dizer que
não tenhamos uma herança psíquica que continua a ser transmitida e que a gente também transmita. Mesmo que a gente transmita, um corte de herança é uma transmissão, né? Então, isso é uma coisa. Então, por um lado, a gente pensa nessa questão de uma árvore genealógica, como é que a gente se coloca numa cadeia que é uma cadeia geracional. Qual é o lugar da mulher, qual é o lugar do homem, o que se transmite às mulheres, o que se transmite aos homens, e por outro lado, a gente faz uma linha da vida. Na linha da vida, o que a gente tenta fazer é pensar o que eu fiz desde quando eu nasci, e aí a linha da vida, a gente vai construí-la de acordo com o propósito do seminário. Se o seminário é um seminário voltado para questões de estudo, a gente vai na profissionais, vamos dizer, estudo e profissionais. Na árvore genealógica a gente vai procurar isso, e na linha da vida a gente também vai tentar fazer isso, né? Se o seminário tem um outro propósito, seria trabalhar sobre questões de vinculação amorosa, né, entre as pessoas, a gente vai por aqui, na árvore genealógica, trabalhar essa questão, e também na linha da vida buscar essa questão. Ou seja, quando a gente está trabalhando com romance familiar e trajetória social, nós podemos fazer recortes sobre questões das mais diversas. E aí eu não tenho tempo para falar de todas as outras metodologias complementares a essa que a gente pode usar, né? Eu me lembro, por exemplo, eu estava trabalhando num grupo e a gente fazia também um pequeno psicodrama. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de trabalho? A temática do seminário era trabalho. Aí uma moça faz uma pequena cena e ela diz: desde sempre, porque os meus pais, eles tinham o que se chamava armazém, e eu fui criada dentro do armazém. Então eu fui criada e na minha construção já foi falando de trabalho o tempo todo. Pega aquela coisa ali, tem um cliente aqui, sabe? Então foi desde sempre. E essas questões são muito, muito variadas, né? Então, o Vincent Golejac, ele trabalha muito sobre questões que ele vai chamar de neurose de classe. Ou seja, tem pessoas que têm uma ascensão social e o conjunto da família não tem essa ascensão social. Então, ele pegou um gancho que eu acho que é muito interessante, quando ele fala de neurose de classe. O que ele diz é o seguinte: aquele que ascendeu, ele se sente culpado em relação a todos os outros que não ascenderam. E é muito difícil para ele. E ele trabalhou muito sobre os livros que atualmente são bastante conhecidos, a Annie Ernaux, que foi até prêmio Nobel, a coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, né? Aonde que a Annie Ernaux, ela mostra nos livros dela, pelo menos nos primeiros livros dela, ela mostra muito ela foi uma filha única que estava, os pais tinham um bistrô, né, na França, a colocaram para estudar. Ela estuda em colégios que são considerados mais colégios burgueses. Ela entra em contato com uma série de pessoas que têm valores culturais muito diferentes, práticas culturais, eu diria, muito diferentes daquela dos pais dela, né? E ela vai adquirindo outras práticas culturais e, de repente, existe um gap muito grande entre tudo que ela está adquirindo e tudo que os pais tinham, né? Ela escreve um livro que se chama Les Armoires Vides, os armários vazios, onde que isso é muito tangível, né? Mas não é só esse livro. A grande parte dos livros iniciais da Annie Ernaux, a gente percebe muito isso, né? Essa questão, né? Então,
A partir dessa questão que a gente está falando agora de neurose de classe, né, a gente pode também fazer uma série de outras análises, né? Como é que a gente trabalha nesses seminários? A gente trabalha em seminários que geralmente são em grupo, as pessoas se inscrevem nesses seminários, né, ou são em universidades ou num contexto privado, mas muitos em universidades, né, e as pessoas se inscrevem porque elas têm o desejo de se inscrever pelo título, né, ou por alguma coisa que elas já tivessem lido, né, e as pessoas, primeiro, elas vão, existe uma metodologia de acordo, como eu já falei, de acordo com a temática do seminário, e elas fazem um trabalho inicialmente, vamos dizer, quando você faz a sua árvore genealógica, você faz a sua árvore genealógica sozinha, num canto, a partir das consignas que foram dadas, né? Das instruções que foram dadas para como você deveria construir a sua árvore genealógica. E depois você apresenta essa árvore genealógica em grupo. E as pessoas escutam, você apresenta a árvore genealógica, as pessoas escutam, e depois você diz o que você achou dessa tua árvore genealógica. É muito interessante, porque para muitas pessoas é a primeira vez que elas têm a oportunidade, porque isso é uma oportunidade rara, né? Rara não que seja preciosa, mas que não seja habitual, que a gente tem de sentar e dizer, esse foi meu bisavô, meu tataravô, né? E o que ele fazia? Eu não sei o que ele fazia. Essa aqui eu não sei, mas essa aqui parece que foi uma pessoa muito importante na vida. E uma das primeiras vezes, talvez, que muitas pessoas estejam tendo a oportunidade de sentar e se debruçar sobre a tua história familiar. E depois ela apresenta para o grupo. É interessante porque esses suportes metodológicos, eles já vão criar uma possibilidade de funcionarem um pouco como um terceiro. Eu estou pegando aí o terceiro dentro de uma perspectiva psicanalítica, aquele que pode possibilitar alguma forma de deslocamento. Ele vai funcionar um pouco como um terceiro, que você vai olhar para a sua história, olha aqui isso, esse eu não sei, essa pessoa diziam que era tão importante, eu não sei nada sobre ela. E aí você vai poder começar a tentar, pela tua imaginação, preencher alguns aspectos, né? E depois você apresenta isso para o grupo, e o grupo também reage a isso, né? E o que a gente percebe, né? A gente percebe que tem muitas coisas que as pessoas sabem e tem muitas coisas que as pessoas não sabem. E também tem muitos aspectos que a transmissão é como se fosse uma transmissão em bloco, o que Torrock chama de transmissão em cripta, ou seja, essa pessoa foi uma pessoa muito importante, mas a gente não sabe por quê. E a gente se vai um pouco tentar entender alguma coisa, a gente vê que tem coisas que tem alguns mistérios em algumas zonas familiares que são envolvidas, outras questões que têm muito segredo em questões familiares. Isso é interessante. Mas voltando a falar do suporte, como o suporte pode funcionar como terceiro, quando você olha e você vê o teu suporte, e você diz, eu escrevi isso aqui, eu escrevi meio sem saber, eu não sabia. Isso é uma coisa importante que te dá a possibilidade de olhar para si próprio, mas de um outro lugar. Da mesma maneira, quando você faz a tua linha de vida, você coloca coisas que às vezes você tinha esquecido, né? E outras coisas você se esquece. E o grupo, de certo modo, ele participa disso. O grupo dá suporte às pessoas. O grupo, de certo modo, ele vai funcionar como uma relação social. E ele vai dizer o que ele está entendendo a partir do que as pessoas estão dizendo. Tem pessoas que vão enfocar mais em determinados aspectos, mais outros,
E nessa questão toda, quando a gente trabalha em grupo, é muito importante a gente ter um contrato bastante sério com o grupo, de dizer que as pessoas participem na história do outro, na própria história dela, se elas inicialmente se sentirem confortáveis, e segundo, se for para tentar auxiliar o outro e não ter uma atitude que seja uma atitude de crítica, de violência. É claro que sempre isso vai ocorrer, não vai ser um grupo idealizado, né? Mas que as pessoas tentem funcionar em grupo tendo uma atitude de acolhimento, eu diria, à história que elas estão ouvindo, né? E o que a gente vai ver no grupo é que vão ter histórias diversas, e as identificações das pessoas com as histórias vão ser bastante diferenciadas. Tem pessoas que vão dizer, eu me identifiquei muito com isso porque eu já vivi coisas parecidas. Então, um grupo, de certo modo, ele é um representante da sociedade, ou de determinada sociedade. E ali no grupo, nós vamos encontrar pessoas, vamos dizer, categorias de mulheres que são mulheres batalhadoras, que cuidaram só dos seus filhos, ou categorias de homens que também têm especificidades, ou outras categorias, né? Então, é importante pensar que o grupo é também um certo representante da sociedade. Voltando a alguma coisa que eu quero falar sobre histórias de vida, né? O Franco Ferrarotti, que era um pesquisador, sociólogo só, ele dizia que toda história de vida era uma micro-relação social. Ou seja, a gente, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com a história de um sujeito, nós também estamos trabalhando com a história de muitos sujeitos que têm trajetórias ou situações de vidas parecidas com a dessa pessoa, né? Eu vou falar um pouco agora uma situação de pesquisa, né? Eu trabalhei, a história de vida você pode ser um dos métodos que você pode trabalhar em pesquisa, né? Eu trabalhei em uma época com entrevistas com jovens em escola, entrevistas com jovens em escolas de categoria social mais baixa e com jovens em escolas de categoria social mais alta, tá? Porque eu trabalhei muito tempo com pessoas que viviam, ou comunidades que viviam grande vulnerabilidade social, e também com pessoas dessas comunidades. E eu pensei, eu estou há muito tempo trabalhando só dentro de uma categoria social, eu quero trabalhar também com outras categorias sociais. Eu trabalhava com jovens e fui fazer uma pesquisa com jovens, eu e meu grupo de pesquisa, com jovens em categorias sociais diversas. Então, uma das coisas que a gente percebeu, que os jovens, quando estavam no último ano do ensino fundamental, eles ficavam muito ansiosos o que eles iam fazer depois, né? E eu diria, a pressão social que tinha da parte dos pais, o que você vai trabalhar ano que vem, como é que você vai poder ajudar na família. Isso era coisa da parte dos pais, né? E os professores, o que eles davam como dica para esses jovens, né? O que você vai trabalhar, o que você vai fazer, era uma coisa assim muito forte em relação à continuidade do projeto de vida como um projeto vinculado ao trabalho. Isso, em categorias sociais, colégios privados, mas os pais se preocupavam, qual é a faculdade que meu filho vai fazer? Eu estou preocupada, qual é a faculdade que meu filho vai fazer, como é que eu posso ajudar, não sei o que, não sei o que lá. E toda a orientação que era dada pelos professores era vinculada a uma faculdade futura. Então,
se a gente diz, né, voltando ao Berthaud, quando diz que as narrativas são narrativas de práticas, como os pais de categorias mais vulneráveis, o que eles projetavam para os filhos era a categoria trabalho. O que os professores projetavam para os alunos era a categoria trabalho. E nas outras escolas, o projeto era o projeto universitário. E a categoria trabalho viria depois do projeto universitário. Então, a gente vê, né, como que, isso é só um pequeno exemplo, como que a gente pode fazer pesquisas, né, pesquisas que sejam pesquisas qualitativas a partir da história de vida. Como é que a gente fez, né? A gente, nessa época, a gente devolveu as entrevistas para os alunos, para os professores, né? Nós criamos formas de alunos de uma escola irem conversar com alunos de outra escola, né? Porque tem um gap social em determinados lugares muito grande, onde que não se... a gente pode falar disso, mas criar condições objetivas para que possa se conversar sobre isso, isso é muito difícil. Então foi um pouco assim que a gente tentou trabalhar esses resultados dessa pesquisa, que é uma pesquisa muito grande. Eu estou fazendo uma síntese bastante grande. Eu estava falando agora, citando um exemplo, da questão de pesquisa. Eu vou citar um outro exemplo, que foi um trabalho que eu fiz também, que foi um trabalho assim de muito fôlego, que eu levei muitos anos fazendo. Eu trabalhei sobre a história de vida de um índio da etnia Macuxi, né? Foi uma pessoa que eu conheci em Manaus, no interior de Manaus, e eu e meu grupo de pesquisa, nós trabalhamos sobre a história de vida desse índio, que ele vinha da Guiana, ex-Guiana inglesa, estava radicado no Brasil, e nós quisemos assim abordar um pouco da história de vida dele, e nessa questão a gente vê que toda a história de vida, como eu disse, é uma história social, e a história de vida dele, por exemplo, que era um índio que tinha vindo da Guiana para o Brasil. A Guiana tem questões de colonização muito fortes, né? De colonização inglesa, o que foi a colonização inglesa, o que era a impossibilidade ou a repressão que os índios tinham de falarem a língua nativa deles, que era o Macuxi, e de assumirem a língua do colonizador, que era o inglês. Então, nós trabalhamos as questões relativas ao trabalho, as questões relativas à educação e as questões relativas à migração e as questões, a partir disso tudo, a gente vai, pela fala narrativa da pessoa, a gente entra nas questões que são questões coloniais. E como é que as questões coloniais estão dentro dos índios, né? Eu estou falando dessa etnia Macuxi, que era que viviam na fronteira entre o Brasil e a Guiana, que era numa localidade que chamava-se Mocomoco. E é muito interessante que quando você entra na história de vida, você não vai ficar na história de vida só papai, mamãe, não sei o que lá, você entra na história dos costumes, você vai ampliando e você vai vendo N outras questões. E a pessoa não deixa de existir, mas essas N outras questões que você vê são questões que incidem na tua produção de ser sujeito vinculado a uma etnia. E a gente pode falar o seguinte, eu denominei esse vídeo Passagens e Fronteiras. Por que passagens e fronteiras? Porque a gente pegando o bisavô dele, ele passava para o Brasil, eram passagens, vinha do Brasil para a Guiana, passava, atravessava. E à medida que os países vão se construindo,
e que a economia vai ficando mais forte e que o capitalismo vai se impondo, passam a ser fronteiras. E essas fronteiras ficam sendo muito difíceis de serem transpostas. E isso tudo tem consequências sobre as pessoas que estão fazendo essa transição, né? Então, veja só, a partir da história que a princípio seria a história de vida dele, como a gente foi abrindo outros leques, né? E foi ampliando essas questões, né? E tem alguma coisa que eu acho que hoje é muito atual, que na história, até há uns 10, 15 anos atrás, a gente trabalhava muito pouco na história de vida com questões que eram referentes ao racismo, né? E atualmente o nosso grupo brasileiro e o grupo latino-americano que trabalha com a sociologia clínica e a psicossociologia, nós estamos levantando muito questões racistas, né, referentes ao racismo. E o racismo também e o colonialismo, voltando à questão da história desse índio, que o nome dele é Leandro, tem um episódio que ele conta da vida dele, que quando ele era jovem, os pais dele tinham um ritual de castigo com ele, que era através da pimenta, que punham pimenta nos olhos dele. E quando ele narrou isso, e que eu e o meu grupo escutamos isso, muitas pessoas do grupo ficaram assim muito revoltadas, porque eram cenas muito fortes, e disseram que aquilo era uma violência muito grande. E eu, na época, eu disse, eu não quero entender isso sobre que seja violência, porque se eu entender isso só pela violência, eu estou entendendo a partir do meu referencial de branco, que vive, branco burguês que vive outra coisa. Eu acho que eu tenho que tentar buscar elementos para entender isso. Até que uma aluna minha, Bruna Oliveira, ela foi trabalhar um pouco essas questões e a gente foi ver qual é o sentido da pimenta em muitas culturas indígenas. O sentido da pimenta é aquele para afastar os maus espíritos, afastar as situações ruins. Então, isso é muito interessante, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que ser muito atenta, que nos trabalhos que a gente faz sobre história de vida, a gente tem que estar muito atenta à diferença que existe entre nós e o outro. Essa questão que existem N culturas, para a gente não atribuir ao outro questões que são nossas. E trabalhando um pouco com isso atualmente, quando eu disse que o nosso grupo Diálogos, ele está trabalhando sobre questões raciais, né? Quando na sociologia clínica a gente enfatiza muito diferenças psíquicas e sociais. O nosso grupo atualmente está, assim, eu diria, engatinhando para enfatizar questões também que sejam de ordem racial. E a gente parte do princípio que todos nós estamos envolvidos nesse contexto que é racial. Eu posso falar do meu lugar de privilégio dos brancos. Essa questão de ver que a raça branca, a raça negra, né, e o meu lugar de privilégio, eu tenho sempre que colocar em análise nos trabalhos que nós fazemos, né? E isso para nós está sendo algo que está nos fazendo trabalhar. Está nos fazendo trabalhar em grupo e está nos fazendo trabalhar sobre nós próprios. Então, de acordo com o desenvolvimento do que a gente está trabalhando, desenvolvimento de questões sociais que são tão atuais, cada vez mais atuais, sempre foram muito atuais as questões
raciais, mas as questões raciais elas foram muito abafadas. E agora, né, elas estão cada vez mais eclodindo mais e fazendo falar, fazendo conflito, criando embates e nos fazendo trabalhar, né? Então, eu acho que atualmente, quando a gente pensa na questão romances familiares e trajetórias sociais, nós estaríamos falando romances familiares, trajetórias sociais e trajetórias raciais também. A gente não pode deixar de pensar atualmente na questão das trajetórias, das nossas trajetórias também como trajetórias raciais. E a gente está criando assim muito, eu diria com muito cuidado, né, alguns grupos onde que nós estamos sendo sujeitos desses grupos para trabalhar as nossas próprias trajetórias, nesse sentido, levando em conta esses elementos que são os elementos raciais que estão intrinsecamente vinculados a questões sociais, né? Quando o Vincent de Golejac trabalha nesses seminários, nesses grupos, ele percebeu uma coisa quando ele fala de neurose de classe. Ele diz que algumas pessoas, quando passam de uma categoria social para outra, ou muitas dessas pessoas, elas sentem vergonha em algumas, elas mostram como elas se sentiam humilhadas, envergonhadas em certas situações, quando eles estavam face a determinadas categorias sociais. E como que o sentimento de vergonha ligado a questões sociais, como ele vai permeando a vivência de muitas pessoas, né? Mas todo o trabalho que foi feito pelo Vincent não é um trabalho que... Eu não tenho uma crítica, só tem uma coisa que a gente tem que ir também para um outro lugar. Que é um trabalho que estava considerando muito mais as questões de categorias sociais, né? A gente, quando entra no estudo de questões raciais, eu acho que a gente tem que levar em conta uma série de categorias, que uma é o privilégio dos brancos, o privilégio de classes sociais, a invisibilidade que a gente tem em relação a questões raciais. E essa questão da invisibilidade é como se a gente tivesse que criar possibilidades de escuta para que pudéssemos ficar atentas a isso, a essa categoria da invisibilidade, né? Porque essas questões raciais passam muito pela nossa invisibilidade, né? Como a questão da vergonha. Então eu acho que a gente está em pleno momento de transformação, em pleno momento de busca de talvez buscar outras formas metodológicas para que possamos abordar determinadas questões, abordar o sujeito, eu diria, o sujeito socio-racial e psíquico de uma maneira mais ampla. E a gente está tateando nessas metodologias, né? Porque eu acho que todas as metodologias que a gente tem, elas eram muito voltadas para pensar talvez num sujeito que fosse um sujeito europeu ou descendente de europeu, né? Como foi o Brasil, que tentou se branquear, né? Logo já com a independência já tinha esses planos tão grandes de branqueamento, né? Então eu acho que isso quando a gente, por exemplo, um dos instrumentos metodológicos que a gente tinha, né,
também era pensar no projeto parental. Esse instrumento é bastante interessante, né? Quando os pais pensam que vão ter um filho, o que eles projetam para esse filho, né? O que eles projetam para esse filho? O que eles imaginam para esse filho, né? Mas esse projeto é um projeto que está vinculado a valores, a representações, a capitais sociais que a gente tem, que não deixa de ser um projeto de classe e também um projeto de raça, né? Eu acho que antes a gente via um projeto de classe. Eu acho que hoje o importante é quando a gente vê esse mesmo projeto, a gente poder pensar nessa questão racial também. Porque essa questão racial, tudo que a gente faz está feita nas nossas produções, né? Não dá para escapar delas, né? Então eu acho que essa está sendo talvez a gente está ampliando um pouco as nossas produções, nossas formas teóricas de pensar. Acho que o Brasil e a América Latina está fazendo isso, pensando nessas questões, incluindo também essas questões raciais, como fazendo parte da produção, nossa produção enquanto sujeitos, e também está incluindo isso nas nossas produções metodológicas. A gente está quase terminando, e a maneira que eu gostaria de terminar é pensando, né, que a história de vida, ela começa em Chicago com essas transformações sociais. A gente vê toda a evolução que teve e como que nós, no nosso grupo, trabalhamos um pouco essas questões, né? Quais estão sendo os desenvolvimentos, eu diria, e os desafios que nós estamos tendo, incluindo na articulação, não podendo deixar de articular com as questões que são questões raciais, e pensando que tem aí uma contribuição com os diálogos que nós estamos tendo aqui no Brasil, os diálogos que a gente está tendo também com a nossa própria história, porque a nossa própria história é uma história que está vinculada a uma história política de embranquecimento, né? E eu acho que tem vários países da América Latina que estão trabalhando mais, por exemplo, o México, trabalhando muito sobre as questões indígenas, né? A influência indígena, o Chile também, né? E a gente pensar nisso sobre a nossa própria história. Eu vou falar brevemente um pouco sobre a minha história, né? Eu trabalho sobre história de vida já há muitos anos, e eu sempre, a leitura que eu tive da minha história de vida foi sempre uma leitura que era assim, pessoas que tinham, imigrantes que tinham vindo da Europa para o Brasil e que muito pobres e que lutaram muito, né? Não tiveram instrução nenhuma. A minha geração é a primeira geração que tem estudo universitário, né? E eu sempre tive uma leitura que foi uma leitura que privilegiava a minha história pelo esse lado social, né? De trabalho com a pobreza. Não é à toa que eu passei minha vida trabalhando muito em questões vinculadas à vulnerabilidade social. E atualmente eu continuo com essa leitura, mas eu acrescento uma outra leitura, que é que a minha família faz parte, querendo ou não, de um projeto, que é um projeto brasileiro de branqueamento da população, que o objetivo era que viessem pessoas, os textos de lei dizem isso, que não viessem pessoas nem da África, nem da Ásia, né, para que pudesse haver um branqueamento da população. Então, o que eu imagino, a minha leitura é o seguinte, que por mais que a minha família tenha sofrido, essa família tinha um capital que era o capital de ser branco. Se estivesse do lado um negro, não teria esse capital. Então, esse capital não é para ser negligenciado e colocado de lado quando a gente faz uma análise.
essa análise desse capital, esse capital dá uma positividade na ascensão social. É porque nós somos brancos. Então, essa é a leitura, eu continuo fazendo. As coisas, as dificuldades sociais que minha família viveu foram muito grandes, mas ela tinha esse capital. E isso é uma coisa que a gente não deve negligenciar. Então, eu acho que é importante, né, que nós possamos continuar com todas as contribuições históricas e todos os aportes que a sociologia clínica tem nos dado, mas a gente também incluindo outros aportes que são esses aportes da nossa história. Muito obrigada.